Muito bem, olá meu amigo, professor Gilmar Pereira, iniciando aqui o nosso curso de conhecimentos específicos para o concurso da Polícia Penal do Estado do Ceará. É com muita alegria e satisfação que eu inicio com você aqui o nosso curso dessa disciplina que é tão importante aí para a sua prova. Nosso curso, ele será totalmente do zero, um curso passo a passo, onde a gente vai estudar aí os artigos que integram cada uma das disciplinas. Disciplinas, ou melhor, cada uma das normas integrantes da disciplina. Normas estas que estão devidamente atualizadas aqui neste curso. Então, você que vai participar do concurso da Polícia Penal, tenho certeza que ao final você irá dominar essa disciplina e vai chegar então no dia da sua prova com condições reais de acertar todas as questões e conquistar a sua vaga, como forma aí de auxiliá-los nessa preparação para a prova da Polícia Penal. Ao final, nós iremos resolver uma bateria de exercícios de todas as normas integrantes aqui de nosso conteúdo programático. Então, sem perca de tempo, nós vamos iniciar aqui a nossa disciplina neste primeiro bloco com o nosso Estatuto dos Servidores Civis do Estado do Ceará. Então, sem perca de tempo, acompanhe comigo aqui na tela, vamos lá. Muito bem, então iniciando aqui na tela a disciplina de conhecimentos específicos para o concurso da Polícia Penal aqui do Estado do Ceará. Conhecimentos específicos, que é uma das disciplinas aí mais importantes, sempre tem sido uma das disciplinas mais importantes aí no concurso, tá? Nós vamos iniciar com o Estatuto, porém eu separei algumas normas aqui que serão parte integrante de nosso conteúdo. Nós temos aqui o Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Ceará, Lei 9826/74, a lei que trata aí do regime jurídico dos servidores civis do Ceará, uma lei antiga que entrou em vigor antes da atual Constituição Federal, no entanto, uma lei que trata aí do Estatuto dos Servidores, o regime jurídico dos servidores públicos civis. Nós vamos tratar também da lei que redenominou a carreira, a Lei 14.582 de 2009, que passou por mudanças ao longo dos últimos anos. Nós vamos falar da Portaria 900, agora de 2022, que dispõe sobre os procedimentos adotados aí em dias de visitas às pessoas privadas de liberdade nas unidades prisionais do Estado. É a portaria mais recente. Nós temos aí a Lei 258 de 2021, que dispõe sobre o regime disciplinar da Polícia Penal. E também nós vamos falar aí da Instrução Normativa número 3, que vai tratar sobre os procedimentos operacionais adotados hoje no sistema penal e também algumas leis aqui que atualizaram, que trouxeram novos dispositivos aqui para a Lei Estadual 14.582 de 2009, trouxe aqui novas redações, nós vamos falar das atualizações também deste conteúdo, tá certo? Ok? Então, ó, para dar o pontapé inicial, nós vamos aqui para o Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Ceará, Lei 9826/74. Esta lei, ela entrou em vigor já há bastante tempo e, portanto, alguns de seus dispositivos, alguns dos seus tópicos, de seus capítulos, estão contrariando a atual Constituição Federal, a Constituição de 88. Ao longo do nosso curso, nós vamos fazer aí todos os apontamentos necessários para a gente identificar aquilo que está em vigor, aquilo que não está em vigor, aquilo que não está em vigor, ok? Então, nós vamos iniciar. Título 1, Regime Jurídico do Funcionário, Princípios Gerais, artigo 1º, Regime Jurídico do Funcionário Civil. É o conjunto de normas e princípios estabelecidos por esse estatuto e legislação
complementar, reguladores das relações entre o Estado e o ocupante de cargo público. O regime jurídico é o conjunto de normas e princípios, tá? Observe, quando se fala de regime jurídico, a gente tem que entender que é o regime aqui nesta lei, ou regulado por esta lei, é o regime que trata do conjunto de normas e princípios que são estabelecidos por esta lei, por este estatuto, que regulam as relações entre o Estado e o ocupante de cargo público. É o famoso, famigerado regime estatutário. É aqui que a gente encontra direitos, deveres dos servidores, obrigações, é aqui que a gente encontra as formas de provimento, procedimentos administrativos, é aqui que a gente encontra tudo que envolve a vida daquele que ocupa cargo público aqui no estado do Ceará. Então, atenção, você que vai participar do concurso da Polícia Penal aqui no Ceará, fique esperto com este artigo 1º, ele é a base aqui para você entender tudo que você precisa para acertar qualquer questão sobre o regime jurídico dos servidores públicos civis do Ceará, beleza? Então, falou do regime jurídico, você vai atentar para este conjunto de normas e princípios. Agora, a quem aplica-se este regime jurídico? A quem aplica-se? Este regime jurídico, ele aplica-se aos funcionários do Poder Executivo. Funcionários do Poder Executivo. Também ele é aplicado aos funcionários autárquicos do Estado. Fique esperto, tá? Ele também aplica-se aos funcionários administrativos do Poder Legislativo. Também aos funcionários administrativos dos Tribunais de Contas do Estado e do Conselho de Contas dos municípios. Também é importante, aí eu vou fazer aqui alusão a um artigo lá do final aqui do nosso estatuto, vou deixar aqui alguns artigos, 254 ao 257, para você dar uma lida posteriormente, lá no finalzinho, é uma lei extensa, possui 258 artigos, é uma lei aí que requer aí uma atenção redobrada de todos, tá? Lá no final do estatuto, nós temos aí também outros servidores do Estado que estarão sujeitos a este regime jurídico em algumas situações. Naquilo que couber, este estatuto também será aplicado aos funcionários administrativos do Poder Judiciário, também a todos os professores estaduais em todos os graus de ensino e também aos policiais civis de carreira, tá? No que couber, os policiais civis de carreira estarão sujeitos também ao regime jurídico estabelecido por esta lei. Então, fique esperto, artigo 2º apareceu na tua prova, você vai ligá-lo, vai linká-lo aos artigos finais aqui deste estatuto, ok? Professor Gilmar, mas quem é este funcionário civil citado no artigo 3º aqui da lei? Este funcionário civil, que hoje a Constituição Federal substituiu o termo funcionário por servidor público, é aquele que ocupa determinado cargo público, é o ocupante de cargo público, ou, em caso o cargo tenha sido extinto ou declarado desnecessário, é posto este servidor, este funcionário é posto em disponibilidade. Então, quem é o cidadão aí que, para efeito de prova, é chamado de funcionário público civil aqui no Ceará, que a atual Constituição considera esse cidadão hoje como servidor público. O termo hoje correto é servidor, nada mais é aí do que o ocupante de cargo público. Então, servidor público ou funcionário público é aquele que ocupa um cargo público, ou que extinto ou declarado desnecessário é posto em disponibilidade. Professor, mas o que é que significa ser posto em disponibilidade? Ser posto em disponibilidade, e aí já é um assunto lá da frente do nosso estatuto, nós vamos estudar aí o artigo 56, o artigo 77, que são os artigos que vão tratar
dentro do contexto aqui da disponibilidade, artigo 77, são artigos importantes dentro desse contexto pelo seguinte motivo. O servidor público estável, servidor estável, professor, servidor estável. Quem é este servidor estável? É o cidadão que ocupa um cargo efetivo, passou pelo estágio probatório, foi avaliado e conseguiu ser avaliado positivamente. Ele obteve um conceito favorável. Ele possuiu, ao longo dos 3 anos do estágio probatório, aptidões necessárias para a sua permanência junto ao sistema administrativo estadual. Ou seja, ele passou 3 anos e reuniu aptidões necessárias aí para a permanência do vínculo com a administração pública estadual. Ele foi avaliado, ele é avaliado por meio de uma tal de avaliação especial de desempenho, que a gente vai falar mais dela lá na frente, tá certo? Então, só pode ser posto em disponibilidade o cidadão que foi declarado estável. Quem é o cidadão que é considerado estável, professor? É aquele que passou o período chamado de triênio, período de 3 anos, de efetivo exercício no cargo de provimento efetivo, ou seja, ele entrou por meio de um concurso público, passou pelos 3 anos e foi avaliado positivamente. Então, o cidadão estável, é importante que se diga que ser estável não significa que ele não pode perder o cargo. Ele pode sim perder o cargo, tá? Até quem entra para ocupar cargo vitalício pode perder o cargo, que dirá aquele servidor estável. Então, o servidor estável, o que acontece é que ele só poderá perdê-lo em 2 situações. Ele só perde o cargo se for em razão de uma decisão judicial ou em razão de uma decisão administrativa, onde lhe seja garantido a tal da ampla defesa, tá bom? Então, o cara é estável, o cargo dele foi extinto ou foi declarado desnecessário, e aí, ao invés de aproveitá-lo em outro, a administração, em outro cargo, a administração pôs este servidor em disponibilidade, ou seja, se ele é estável e o cargo foi extinto, a administração não pode simplesmente demiti-lo, exonerá-lo, mandá-lo embora. Não pode, ele tem o direito à estabilidade. Então, a administração vai ter que aproveitá-lo em outro. Não sendo possível, este servidor ele vai para casa, vai ficar em casa sem trabalhar, na condição de disponibilidade. Professor, quem está em disponibilidade para efeito de prova, que é o que nos interessa, o que ocorre aí eventualmente aqui no dia a dia, na prática não nos interessa, a banca vai cobrar, é o que está escrito. Então, o servidor posto em disponibilidade para efeito de prova, ele terá direito a uma remuneração proporcional ao tempo de serviço, não podendo ser inferior a 20% da última remuneração. Isso a gente vai falar com detalhes mais à frente, tá bom? Foi só para a gente contextualizar aqui o nosso artigo 3º acerca deste cidadão chamado de funcionário público civil ou servidor público, como rege a atual Constituição Federal. Professor, este funcionário público é aquele que ocupa um cargo público. Mas o que é um cargo público, professor? Cargo público, meu amigo, minha amiga, futuros servidores públicos do Estado do Ceará. É o lugar inserido no sistema administrativo civil do Estado, caracterizando por determinado conjunto de atribuições e responsabilidades de natureza permanente. Professor,
eu não entendi. Ora, se funcionário público é aquele que ocupa o cargo, cargo público, por sua vez, é o lugar. Então, o cidadão está ocupando um lugar. Ele está ocupando um lugar no sistema administrativo civil do Estado. Cada lugar ocupado dentro do sistema administrativo civil do Estado, ele caracteriza-se por um determinado conjunto de atribuições e responsabilidades de natureza permanente. Ah, professor, mas eu não entendi o que é que significa esse tal de sistema administrativo. Para efeitos deste estatuto, considera-se sistema administrativo que o complexo de órgãos dos poderes legislativo e executivo e ainda as suas entidades autárquicas. Perceba que o Poder Judiciário ele não entra aqui dentro do conceito de sistema administrativo do Estado, ok? Então eu já sei o que é um servidor público, um funcionário público, eu já sei o que é um cargo público, eu já sei o que é um sistema administrativo, sendo que dentro da regra do cargo público, aquele que é ocupante de um chamado emprego público, ele não está sujeito à legislação trabalhista, a CLT, ele não se enquadra aqui na regra conceitual de cargo público, conforme prevê aqui a lei, ok? Show? Pensa numa lei agradável de ser estudada, particularmente aqui, é uma opinião pessoal, puxa aqui para mim, por favor, é uma opinião pessoal, eu adoro aqui esta lei, eu acho uma lei muito bacana, muito tranquila, fácil de ser estudada, fácil de você acertar as questões no dia da prova. Ah, professor, mas ela é muito extensa. Não importa, meu amigo, ela é extensa, mas quando você consegue entender aí as ideias centrais aqui da lei, você começa a estudar ela com gosto e aí, meu amigo, não tem como errar nenhuma questão no dia da prova. Volta para a tela, simbora aqui na tela, simbora continuando. Simbora para o próximo título, título 2 do provimento dos cargos, capítulo 1 das disposições preliminares. Os cargos públicos do Estado do Ceará, eles são acessíveis a todos os brasileiros, observadas as condições prescritas em lei e regulamento. Professor, todos os brasileiros? Todos os brasileiros. Logicamente, desde que observadas as condições prescritas em lei e em regulamento, tá bom? De acordo com a natureza destes cargos, o seu provimento, ele pode ser em caráter efetivo ou em comissão. Professor, o que diacho é, professor, esse tal de provimento? Esse tal de provimento, puxa aqui para mim, esse tal de provimento tem a ver com o ingresso, preenchimento, a ocupação do cargo, tá? Então, os cargos públicos aqui no estado do Ceará, eles são acessíveis a todos os brasileiros, desde que sejam observadas as prescrições legais e regulamentares. É importante a gente destacar que a Constituição Federal, ela também prevê a possibilidade de um estrangeiro, na forma da lei, ocupar cargos públicos, tá? Então, todos aqueles que atenderem ao que está previsto em lei ou regulamento poderão, então, ingressar ou ocupar um cargo público, tá? Estes cargos públicos no Estado, eles são de provimento em caráter efetivo ou em caráter em comissão. O que é que significa? Efetivo está ligado a concurso público. Provimento em comissão está ligado a um cargo de livre nomeação e exoneração da autoridade competente. Então, voltando aqui para a tela, você vai observar o seguinte, ó, caráter efetivo está ligado a quê? A concurso público. Está ligado a concurso público. Em comissão, livre nomeação. Livre nomeação e exoneração. Mas peraí, professor, como assim? Ora, cargo público,
ele pode ser aquele que o cidadão ingressa por meio de aprovação em um concurso público, mas pode ser aquele que o cara ingressa sem concurso. Professor, dá para eu entrar sem concurso? Dá, meu filho, dá para você ingressar sem concurso. É só você ter aí boas amizades, você vai conseguir ocupar um cargo em comissão. O cargo em comissão é aquele que não precisa de concurso público. Este cargo público de caráter em comissão, eles podem ser preenchidos, ocupados, através de uma livre nomeação da autoridade competente. Então vamos imaginar aqui, é só uma ideia qualquer. O cara ele é eleito prefeito e de repente ele quer nomear aí os seus assessores. Então esses assessores, eles não vão precisar, como regra geral, prestar concurso público. Eles são de livre escolha, livre nomeação do prefeito, ele vai sair escolhendo os seus assessores. São cargos públicos comissionados ou em comissão. Agora, essas pessoas, elas devem possuir o quê? Aptidão, devem possuir aptidão profissional e reunir o quê? Condições, aptidões necessárias e reunir o quê? Condições necessárias à sua investidura. Professor, quer dizer então que a autoridade competente ela pode nomear quem ela quiser dentre aqueles que possuam aptidão e reúnam o quê? Condições necessárias à sua investidura, conforme dispuser em regulamento. Ok? Professor, a escolha daquele que vai ocupar um cargo em comissão, a escolha, ela pode ou ela deve recair em quem já é concursado, ou seja, em quem já é servidor do Estado. Olha só o que diz para nós o parágrafo 1º. A escolha ela poderá recair ou não. Isso é cara de questão de prova. Puxa aqui para mim, ó. Cara de questão de prova. É isso que as bancas fazem para tentar te sacanear na hora da prova. Jogam lá as pegadinhas, tiram um termo, acrescentam outros, tentam te enganar. Então, falou de cargo em comissão, livre nomeação da autoridade competente, que pode aí escolher aquele que reúna as condições mínimas para o exercício do cargo, possua aptidão necessária conforme prevê aí o regulamento, prevê uma lei, um regulamento. O detalhe, a escolha da autoridade competente, ela poderá recair ou não dentre aqueles que já ocupam cargos públicos efetivos. Então, só para a gente entender, o prefeito foi eleito, ele quer escolher lá o chefe do seu gabinete, ele vai ser o seu assessor. Esse assessor, ele pode ser alguém que já é concursado no município ou pode ser alguém que não ocupa nenhum cargo no município. Pode ser alguém que já ocupa um cargo efetivo ou pode ser alguém que não ocupa um cargo efetivo. Ok? Volte aqui para a tela. Perfeito. No caso de recair a escolha em servidor da entidade ou de entidade da administração indireta ou em funcionário não subordinado à autoridade competente para nomear, o ato de nomeação será precedido da necessária requisição. Por fim, a posse em cargo em comissão determina o concomitante afastamento do funcionário do cargo efetivo de que for titular. Agora, atenção com esse final, ressalvados os casos de comprovada acumulação legal. Então, vamos entender, o cara é policial penal aqui no Ceará e vai ser nomeado para ser diretor de unidade prisional. A regra é que, parágrafo 3º, a posse em cargo em comissão determina o concomitante afastamento do funcionário do cargo efetivo. Então, a regra seria essa. O cara, ele é servidor efetivo, é policial penal, vai ocupar um cargo em comissão, ele vai ter que se afastar do cargo de policial penal. Mas cuidado, tem a exceção, ressalvados os casos de comprovada acumulação legal. Ora, ele vai exercer um cargo em comissão dentro do próprio sistema prisional do Estado. Se ele vai exercer um cargo em comissão dentro do próprio sistema, a lei prevê que é possível o acúmulo de funções de cargos. Então, ele vai continuar exercendo o seu cargo efetivo e vai também agora
ocupar um cargo e comissão, que é o cargo de diretor de unidade prisional. Então a regra tem que se afastar, a exceção pode acumular os dois. É isso que está dizendo para nós o parágrafo 3º do artigo 8º aqui do Estatuto. Show de bola? Olha como esta lei ela é super interessante, agradável e fácil de ser compreendida. Ao longo aqui do nosso curso, nós vamos trazer de forma direta, simples e objetiva tudo o que você precisa saber para acertar qualquer questão na sua prova, independentemente da banca organizadora. Tenho certeza que ao final do curso você estará dominando aqui esta e as outras normas integrantes da disciplina e nós vamos comemorar juntos sua aprovação aí no seu concurso. Nós vamos encerrando por aqui e no próximo bloco a gente continua falando mais aqui do Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado do Ceará. Um grande abraço e até o próximo vídeo.